ministro Alexandre de Moraes, relator do caso dos eventos de 8 de janeiro, deu um prazo de 5 dias para que Bolsonaro e outros réus apresentem suas defesas. Essa decisão, embora vista como uma formalidade, é um passo alarmante que pode culminar em consequências devastadoras para a liberdade do ex-presidente. O que isso significa para a liberdade de Bolsonaro? Que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus que formam o núcleo 1 do plano de golpe têm 5 dias para apresentarem a defesa prévia. O prazo foi estipulado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e eu chamo agora a Gabriela Veras, que vem conversar com a gente ao vivo, direto de Brasília, e traz as informações para a gente. Gabi, bom dia. Oi, Muriel. Ótimo dia, ótimo sábado a todos que estão por aqui na nossa companhia. E esse passo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do 8 de janeiro lá no Supremo Tribunal Federal, é uma formalidade, é um passo, digamos assim, mais protocolar para cumprir a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por receber a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 10, mais de 10 na realidade, supostamente envolvidos, réus em todo esse caso, em toda essa investigação e no caso que está tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Alexandre de Moraes concedeu esse prazo de 5 dias para os advogados de defesa e do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus do núcleo 1 da trama golpista para apresentarem essa defesa prévia. Como eu disse, é um passo protocolar e essa abertura dada pelo ministro Alexandre de Moraes, desse prazo, é a primeira medida assinada pelo ministro na ação penal aberta hoje na ação penal, na realidade, aberta contra os acusados. Então, Moraes é o relator do caso, é uma formalidade, é um passo protocolar que tem que ser seguido e, a partir de agora, o ministro Alexandre de Moraes também confirmou que o Bolsonaro e os outros acusados deverão prestar depoimento ao final desse processo. A data disso ainda não foi definida, no entanto, ainda deve ser definida a partir de quando essas defesas começarem ali a se mobilizar e a entregar o que está sendo solicitado, o que está sendo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vale a gente lembrar quem são os réus do núcleo 1 dessa suposta trama golpista, entre eles, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto, que foi aí ex-ministro, e vice de Bolsonaro nas eleições de 2022, general Augusto Heleno e também Alexandre Ramagem, além, claro, de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e Segurança Pública, era secretário de Segurança daqui do Distrito Federal, quando os atos do 8 de janeiro aconteceram lá na esplanada dos ministérios e as pessoas ali invadiram as sedes dos 3 poderes. Então, é um passo protocolar. Os advogados deverão seguir esse prazo, essas instruções dadas pelo ministro Alexandre de Moraes e, depois disso, outros passos com relação ao recebimento dessa denúncia pela Procuradoria-Geral da República deverão ser dados pelo ministro Alexandre de Moraes. Muriel. Muito bem, Gabi, obrigada, pelas informações. Já a gente volta a conversar mais. Mas a situação se agrava. O governo, em um movimento desesperado, não apenas recuou em sua posição sobre penas menores para os envolvidos, mas agora ameaça retaliar deputados que ousarem apoiar a anistia. Essa pressão é um claro sinal de que a esquerda está disposta a tudo para silenciar vozes dissidentes. O que está em jogo é a liberdade de expressão e a capacidade de nossos representantes legislarem sem medo de represálias. E a anistia pode ser a próxima grande batalha. E só para tudo ficar claro então, Jussara, o governo não apenas recuou, ou pelo menos a ministra Gleisi não apenas recuou da possibilidade de pensar em penas menores ou aceitar penas menores, a gente escolhe o verbo, para os envolvidos do 8 de janeiro, os envolvidos de forma não tão grave, apenas na invasão dos prédios, não na elaboração do plano, mas agora o governo também ameaça retaliar deputados que apoiem a anistia. É isso, Márcio.
basicamente, quando a ministra Gleisi Hoffmann deu aquela declaração ontem, uma declaração que ela teve que vir a público explicar hoje, dizendo que ela não estava relativizando a questão da anistia, ao mesmo tempo, o PL acabou divulgando no final da noite de ontem a lista, né? Não a lista, mas divulgando que tinha atingido o número necessário para pedir a urgência. O que acontece? Aí o PT teve acesso a essa lista e o que se verificou, Márcio, é que tinha mais de 100 deputados da base do governo assinando esse pedido de urgência. Claro que esse número expressivo incomodou muito o Palácio do Planalto, integrantes do PT que passaram a defender uma retaliação. Olha, como é que pode você tem acesso a cargos estratégicos na estrutura federal, tem aqui uma proximidade, da base do governo, está assinando esse projeto de urgência do PL da anistia. Então, há uma defesa, sim, que tem uma retaliação, para que esses deputados retirem essas assinaturas que outros não assinem. Bem, inclusive, tem líderes do PT e do governo ligando para esses deputados pedindo para tirar a assinatura e qual que é o argumento? Que é preciso dar um exemplo, que é preciso ter alguma punição para algum desses deputados que assinaram esse pedido de urgência para dar um exemplo e aí conter mais assinaturas neste sentido. É isso aqui que se deu ao longo do dia de hoje aqui em Brasília, Márcio. E com isso a lista ficou mais enxuta, porque teve gente tirando o nome. Olha, Márcio, essa lista, eu vou contar um caso aqui curioso, porque o que aconteceu ontem? O PT teve acesso a essa lista, mas aí, como o governo começou a fazer uma pressão em cima desses deputados, o PL deu um jeito de tirar essa lista do ar. Por quê? Como que ela foi acessada pelo PT e pelo governo? Pelo próprio sistema da Câmara. Diante disso, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, conversou com Altineu Cortes, que é deputado federal do PL e vice-presidente da Câmara, e pediu para tirar completamente essa lista do sistema, ou seja, para tentar poupar esses deputados que estão com assinatura. Eu conversei há pouco com o Sóstenes Cavalcante, ele me disse que até às 19 horas, às 7 da noite, ele já tinha 265 assinaturas. Não mas são ele necessárias admitiu 257 assinaturas? Isso, ele disse que já passou desse número e que está com 265. Mas ele disse que a partir da pressão que o governo passou a fazer hoje, 3 deputados tiraram a assinatura. Então, para que outros deputados não retirem o apoio, eles esconderam essa lista, pediram para retirar do ar. Segundo o Sóstenes Cavalcante, ela foi disponibilizada por um erro do sistema, então agora está em sigilo. Aí eu perguntei para o líder, eu falei assim, líder, mas quando o senhor vai divulgar essa lista aí de quem está assinando? Ele, quando a gente atingir 280 assinaturas. Então, de todos os lados, né? Tanto o PT está de olho nessa lista para cobrar quem está assinando, né, essa lista, e o PL, por outro lado, ligando também, eles estão inclusive fazendo uma força-tarefa, pedindo para governadores como o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que eles façam uma força-tarefa agora, nessa semana que vai ser meio devagar aqui em Brasília, por causa do feriadão, pedindo mais assinaturas para atingir esse número aí que ele colocou como ideal, 280 apoios para pedir a urgência. Agora, só para explicar rapidamente aqui, por que ele quer 280 votos? Assinaturas para pedir a urgência desse PL da anistia. É justamente, segundo ele, para dar um conforto para o presidente da Câmara, Hugo Mota, dizendo que com o tamanho desse apoio não tem como não pautar a urgência desse projeto. A gente vai falar muito ainda de PL da anistia. PL, partido de Bolsonaro, já atingiu a meta de assinaturas para acelerar a tramitação do projeto de anistia, o que deixou o governo em estado de alerta. A base aliada está preocupada com a possibilidade de que essa anistia abra brechas para livrar Bolsonaro de acusações de golpe de Estado. A pressão sobre o governo e seus aliados é intensa e a discussão sobre a redução das penas já começa a ganhar força. No entanto, ministros do STF se opõem a essa ideia, afirmando que a revisão de penas é uma prerrogativa exclusiva do tribunal. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, bateu a meta de assinaturas para acelerar a tramitação do projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.
Pressionados, governo e base aliada já admitem discutir a redução das penas aos condenados. No Rio de Janeiro, o líder do Partido Liberal na Câmara agradeceu o apoio de líderes partidários, incluindo o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Sóstenes Cavalcante não quis divulgar os nomes dos parlamentares que assinaram a lista, mas garantiu que até deputados da esquerda oficializaram o apoio. Agora, a expectativa é que o tema seja colocado em votação pelo presidente da Casa, Hugo Motta. Então, ele vai precisar tomar essa decisão com urgência com relação à anistia, não é, para que a Casa possa seguir naturalmente. Até porque nós suspendemos o processo de obstrução esta semana para dar um sinal, mais um gesto ao Hugo Motta, mas se necessário for, faremos e voltaremos para que vá à pauta. Com as sessões presenciais da Câmara canceladas na próxima semana, o tema deve ser debatido em reunião de líderes somente após a Páscoa. Até lá, a base governista vai cobrar lealdade dos partidos que integram o governo Lula. Como é que o deputado diz que é da base do governo, participa de ministério e quer dar anistia para quem tentou matar o atual presidente da República? Dia 24 de abril é que vai ser a reunião do Colégio de Líderes. Então, eu sei que daqui para lá muita coisa pode acontecer. A conquista das assinaturas pela oposição aumentou a pressão sobre governo e base aliada. Preocupados com a possibilidade do projeto abrir uma brecha e livrar Jair Bolsonaro do processo por golpe de Estado, aliados de Lula tentam outra saída ao impasse e já admitem, inclusive, o debate sobre redução das penas aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal. Falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Essa fala de Gleisi na noite de quinta-feira gerou incômodo entre ministros do STF, que entendem que a discussão não compete aos parlamentares. Menos de 24 horas depois, a ministra das Relações Institucionais escreveu que eventuais revisões de pena aos réus do 8 de janeiro cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. A batalha pela liberdade de Bolsonaro e pela integridade do nosso sistema democrático está apenas começando. As manobras da esquerda estão em pleno andamento e novas revelações estão por vir. Inscreva-se e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa luta. O futuro do Brasil depende de nós.